Todos os dias, você e eu somos colocados diante de uma encruzilhada invisível. A gente não escolhe o que vai acontecer. A gente não escolhe a demissão, a gente não escolhe a traição, a gente não escolhe a perda, a gente não escolhe uma doença que aparece do nada, a gente não escolhe uma traição, a gente não escolhe quem nos fere, né? Nós não escolhemos, né? Então, todos os dias a gente passa por essa encruzilhada invisível, né? Entra numa, entra numa situação da qual a gente não escolheu para viver. Então, a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio que Jesus colocou assim, ó. Hoje, Jesus não, Deus colocou assim para o povo. Hoje ponho diante de vocês a vida e a morte. Escolha a vida. É engraçado a gente ver a própria palavra de Deus falando, escolha a vida. Não é óbvio que cada um de nós escolheria a vida? Não é incrível isso? Como que pode ele ainda afirmar escolha a vida? Ah, todo mundo vai escolher a vida, ninguém vai escolher a morte. Mas frequentemente pegamos atalhos que nos levam para a morte emocional. Então, eu quero te dar hoje 4 caminhos que você pode estar trilhando na sua vida, que pode estar levando você para caminhos de morte ou te direcionando por um caminho de vida. E aí você vai analisar esses 4 que eu vou te passar para ver qual você está trilhando, para saber qual caminho você está trilhando. Então, o primeiro caminho, que é uma falsa saída, que dá a impressão que, né, que nós tomamos a decisão certa, que dá um falso alívio, é a desistência. Quantas vezes nós desistimos e temos aquela sensação de que, ai, que alívio, meu Deus, graças a Deus me livrei, né? Então essa falsa impressão de que valeu a pena desistir, que bom que eu desisti, né? É claro que existem situações, queridos, que nós devemos sinceramente falar assim, não, isso daqui não vale a pena eu continuar. Nós somos pessoas inteligentes e nós vamos saber analisar o que vale a pena nós continuarmos ou não. Tem coisas que realmente existe o seu começo, meio e fim. Mas eu estou falando aqui da desistência dos seus projetos, dos seus sonhos, daquilo que você sabe que você é capaz, daquilo que você pode fazer, né? Você desistir quando porque você desanimou, por causa de emoções, e não por causa de situações que muitas vezes falam pra gente, ó, o limite foi até aqui, tá? Não é disso que eu tô falando, eu tô falando da gente desistir mesmo, da gente não acreditar mais. Então dá uma falsa sensação de que a gente se livrou do problema. E na realidade a gente não se livrou do problema. Porque nós estamos camuflando, né, esse problema, né? Então, ele não foi resolvido. Nós apenas anestesiamos. Então, é um presente que mata, é um passado, né? Um presente, né? Na realidade, que mata lentamente o seu futuro. Porque desistir, queridos, vai matar o meu futuro. Porque não vai fazer eu chegar até lá, não vai fazer eu chegar onde eu tenho um propósito. Então a desistência ela vai matando lentamente o seu futuro, né? E você coloca a chave do seu futuro nas mãos do seu passado, né? Nas mãos daquilo que ah, não é para mim, né? Então, assim, quantas vezes nós começamos coisas e não terminamos? Analisa. Ah, eu comecei uma faculdade e não terminei. Comecei com um projeto e não terminei. Então, assim, analise se você é uma pessoa que desiste fácil, se você é uma pessoa que começa e não termina, né? Se existe isso na sua vida. Então, faça esse análise. O outro caminho é o caminho dos sentimentos ruins, né? O sequestro mental, né? Então, assim, esse caminho é um verdadeiro sequestro de energia mental. Então, é você viver aqui querendo, olhando para o passado. Então, por exemplo, imagina que você está dirigindo o seu carro. De vez você olhar para frente, né? Para o que vem para frente, para todas as situações que você está vivendo com o seu carro, você está aqui olhando só no retrovisor, né? Olhando para o retrovisor para ver o que está lá atrás. O que vai acontecer? Você vai bater o carro. Vai ter prejuízo.
né? Então, quando nós escolhemos viver a nossa vida olhando para trás, nós sempre vamos viver frustrações. Nós sempre vamos viver a morte da nossa emoção, da nossa vida, das nossas conquistas. Porque isso é escolher a morte. Viver pensando no passado é escolher a morte e não a vida. Então, é você colocar a sua emoção no estado de morte, de não atento ao que está acontecendo no futuro. Você já percebeu que tem pessoas que elas não conseguem viver o presente, não conseguem se alegrar com aquilo que está acontecendo no agora? A pessoa tem aquele momentinho feliz, daqui a pouco ela lembra de novo do que aconteceu com ela lá atrás, e aí ela começa a trazer essa dor de novo. Então, assim, é você escolher morrer um pouco todo dia. É você não apreciar o presente, o que está acontecendo agora no presente. Agora, ou você pode escolher o caminho da ação. Esse terceiro caminho da ação é pegar o caminho que exige coragem, né? Porque significa assumir a responsabilidade. E não é uma responsabilidade como se você tivesse culpa. Ah, então eu vou assumir toda a culpa, essa é a responsabilidade. Então a responsabilidade é toda minha, a culpa é minha do que aconteceu comigo. Não, nós não temos muitas vezes culpa com o que acontece conosco, queridos, né? Não quer dizer que, você assumir a responsabilidade, você está assumindo a culpa, né? Mas significa entender que, embora você não tenha sido culpado pela ferida, a cura dela depende exclusivamente de você. Então, a cura depende exclusivamente do meu posicionamento, da minha ação, do eu escolher agir. Ninguém pode dar o próximo passo a não ser você. Ninguém vai dar o passo por você. Ninguém pode mudar essa situação a não ser você. Então, eu escolho agir e não ficar parado, paralisado. Então, analise se você está com a sua vida paralisada. E o último caminho é o caminho da sabedoria, né? Esse quarto caminho é o caminho da sabedoria, querido. É onde a gente se conecta com Deus. É onde que Deus fala, olha, busca a sabedoria como a sua melhor amiga, como a sua irmã íntima, como a sua algo precioso, um tesouro precioso. Então nós temos que buscar a sabedoria, buscar o conhecimento, buscar o entendimento. Por quê, queridos? Porque muitas vezes nós estamos transformando a situação muito maior do que ela é. Nós estamos vendo a situação muito mais grave do que ela é. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, olhamos para os livramentos que Deus dá, né? Hoje mesmo eu estava lendo quando o Josafá chegou para aqueles 3 países que se juntou para guerrear contra eles. Aí Deus olhou e falou assim, essa guerra é minha. Não se preocupe. Essa guerra é minha. E aí o próprio Deus fez com que eles se brigassem entre eles lá e Josafá não teve que fazer nada. Apenas ir para o Vale da Bênção e pegar todos os despojos. Então, queridos, nós temos que ter sabedoria, nós temos que ter confiança no Deus que nós servimos. Nós temos que ter confiança naquilo que Ele fez por nós. Né? Você tem o Espírito Santo habitando em você. Quando nós cremos em Deus, nós temos o Espírito Santo. Então, Ele é a sabedoria de Deus em nós. Então, busque nele. Fala, Pai, olha, eu não sei como lidar com tudo isso, mas eu busco a sabedoria, sabe? Me ensina a não viver no passado, me ensina a ter coragem, me ensina a ter discernimento, me ensina a discernir o meu futuro, para que eu não vive preso no meu passado e com aquilo que está me acontecendo. Então, queridos, que nós possamos entender o que a palavra de Deus nos ensina. Coragem. Tenha ânimo, né? Seja corajoso. Não viva em função do que está acontecendo, mas aprenda a ter coragem e olhar para frente, olhar para o alvo, né? E que nós possamos renovar as nossas forças. Compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas.